ontem ela ligou, mandou mensagem para mim, tá tudo certinho. Quando foi à tarde, apareci com essa tosse de cachorro, como a gente diz, né? Aquela tosse seca. Mas enfim, por isso que eu trouxe vim de máscara. Mas eu estava ouvindo as músicas e me lembrei, eu trouxe até esse livro, Gotas de Esperança. É um livrinho pequenininho, mas cheio de mensagens maravilhosas, pequenas, mas mensagens que nos auxiliam a repensar. Eu tinha marcado, tá vendo? Várias coisinhas aqui para conversar com vocês. Só que com a música eu me lembrei de uma outra mensagem que eu não marquei e acho importante nós falarmos, que ele fala sobre a oração aproxima você da fonte da vida. A prece, feita com fervor, liga você à fonte da energia que criou e mantém a vida. Eu achei muito interessante essas duas frases pelo seguinte: uma ele fala sobre a oração e a outra ele fala sobre a prece, porque é só para a gente poder entender essas diferenças que não existem, porque muitas religiões não utilizam a palavra prece, né? Eu vou orar, ou fazer uma prece, ou mentalizar a espiritualidade. Minha voz não está legal, mas eu acho que vocês estão entendendo, tá? É importante entendermos por que a espiritualidade nos traz, como a alma e espírito, não é a mesma coisa? Porém, nós nascemos sempre falando de alma, a sua alma, né? Aí veio o nosso querido Kardec e nos trouxe a palavra espírito, para que nós pudéssemos compreender que somos todos imortais e, como tal, apenas pedagogicamente a doutrina mantém a alma para aqueles que estão encarnados e espírito para aqueles que estão desencarnados. Mas como todos nós já somos espíritas, nós vamos falar em prece e oração, são exatamente a mesma coisa, ok? Porque às vezes dá uma dificuldade. Supre você de toda prece, toda oração, supre você de forças novas. Defende o seu espírito, isola-o das projeções de pensamentos negativos, faz de você uma fortaleza. Olha só que tem muito a ver com o nosso tema de hoje, a indulgência, bem-aventurados misericordiosos, capítulo 10. E ele continua: tudo depende de seu impulso amoroso, ou seja, tudo que nós fazemos, quando nós vamos emitir uma oração, quando nós vamos cantar, nós estamos emitindo uma oração. Não é apenas falar, não é apenas jogar fora palavras, é simplesmente senti-las, vivenciá-las. Porque é por isso que nós precisamos da nossa reforma íntima, por isso que nós necessitamos do nosso livre-arbítrio, para entendermos a nossa estada aqui nesse planeta. E ele continua: tudo depende do seu impulso amoroso. Se for honesto e forte, ou seja, se a minha oração for pequenininha, mas sentida verdadeiramente, você estará tendo uma conexão maravilhosa com o nosso querido irmão Jesus e o nosso Pai maior, Deus nosso Pai. E ele fala o seguinte: quando eu faço uma oração, é como se eu estivesse trabalhando, e estamos com o nosso interior. Por isso que ele fala, ela tem que ser amorosa, porque eu tenho que ser forte, porque eu tenho que me conhecer, eu tenho que saber quais são as minhas dificuldades, as minhas realidades. Porque é fácil, como diz o texto de hoje de estudo, pensarmos no outro, o outro que está errado. Por quê? Será que não sou eu? Será que eu não preciso olhar as minhas dificuldades, ser forte o suficiente para mudá-las, para ser melhor, para vencer esses problemas nossos interiores? E ele bota então: se for honesta a oração e forte, Deus o suprirá de tudo que necessitar. Ele não diz que Deus vai lhe dar tudo que você quer. Diz que vai lhe oferecer o quê? Aquilo que você necessita. Isso é importante, porque muitos dizem assim: eu orei, não resolveu nada. Eu pedi a Deus, fiz promessa, não resolveu nada. E aí nós vamos lembrar daquela passagem do nosso querido Chico, né? Quando veio aquela senhora falar com ele, conversar com ele,
dizendo, ai Chico, eu sou uma boa mãe, boa esposa, boa companheira, boa amiga, boa vizinha e passo por tantas dificuldades. Meus filhos, cada um procurou um rumo, meu companheiro trabalha muito, e começou com aquela lamúria, né? E aí Chico dá um abraço forte na irmã e diz, minha irmã, você está esquecendo das vidas passadas? Então nós precisamos trabalhar o nosso interior, porque nós trazemos conosco o quê? A nossa esperança, que está aqui, ó, na nossa mente. Sermos felizes, motivo de estarmos encarnados. E tem, olha gente, é pequenininha, mas como a gente poderia ficar aqui a manhã inteira conversando sobre essa passagem. E ela diz, ore com determinação, confie na grande usina do amor. Ela, o amor, né, a usina do amor, ela lhe responderá na medida da intensidade da sua prece. Faça como um hábito diário. Nela, agradeça sempre. Confiar na eficácia da prece é confiar em Deus. Ou seja, vamos ao sair daqui, ao entrar aqui, mas eu tenho que ficar rezando toda hora. Não, não é isso que ele fala. O que ele deixa bem claro que nós temos que aprender a pedir, sim, mas a agradecer. Que é fácil pedir, mas como é difícil a cada um de nós agradecer por tudo que nós conseguimos. Conseguimos acordar, botar o pé no chão, conseguimos ter um cafezinho gostoso pela manhã, nós vamos conseguindo caminhar quando muitos não conseguem caminhar. Eu consigo me alimentar quando muitos não conseguem se alimentar de forma correta. Então vamos lembrar que a oração é a nossa, vamos dizer assim, a nossa tranquilidade, o nosso sossego. E vamos então agora compreender que nada é por acaso. Aliás, por acaso existe mesmo, viu gente? Enfim, nós estamos até conversando um pouquinho, só trocar experiências, né? E nós estamos conversando aqui, e ela perguntou como é que você foi de viagem. Eu fiquei 20 dias fora viajando. Minha filha fez 50 anos e eu fui passar os 50 anos com ela. E aí a gente tinha as experiências diferentes, a cultura diferente. Cada um tem uma cultura. Você entra na casa de alguém, esse alguém tem uma cultura, um viver, uma experiência diferente da nossa. E nós precisamos nos adaptar à realidade das pessoas. Por isso que o nosso capítulo 10, Bem-aventurados que são misericordiosos, é um chamamento para a nossa compreensão. Porque quando eu oro, eu coloco a mão na fechadura da casa e digo obrigado, Senhor, porque eu retornei ao meu lar. Olha, isso é uma oração. É uma oração de agradecimento. Eu acordo, boto meu pezinho no chão e digo obrigado, Senhor, porque eu estou tendo mais oportunidades nessa reencarnação. Acordei, botei meu pé no chão e vamos à luta. E vamos vencer as nossas dificuldades. Por isso esse texto, ele começa, eu vou chegar lá na indulgência, mas para entender a indulgência, eu tenho que compreender bem esse encaminhar. E ele fala, como vocês já devem ter visto, perdoai para que Deus vos perdoe. É uma linguagem muito forte quando fala em perdão. O perdão é uma palavra que nos foi colocada pelo homem. Jesus não falava isso, até porque se diz assim, mas está lá, Jesus falou para a mulher adúltera, cuidado com seus erros, né? Você está perdoada, procura. Não, Jesus sempre acolheu. O perdão nada mais do que algo interior. Eu tenho que vencer o meu eu. Não adianta chegar alguém para mim e falar, você está ótima, maravilhosa, está perdoada. Não. Será que eu não magoei alguém? Será que eu, sem querer, utilizei uma palavra inadequada? E isso é muito normal, por causa das culturas que são diferentes. O alimento é diferente. Vai você para o Nordeste e come a pimenta maravilhosa de lá. Você vai sentir a diferença no seu intestino, no seu estômago, não tem jeito. E aí é a vida é assim. Por isso que ele fala, só para que nós possamos compreender bem-aventurados que são misericordiosos. Nós vamos, na realidade, lá para o item 16. Mas antes, vamos só rapidinho falar, quando ele fala, a misericórdia é o complemento da brandura. Olha só, porquanto aquele que não for misericordioso não poderá ser brando e pacífico.
E aí é um chamamento. Se eu penso que estou fazendo tudo certinho, mas eu lembro da senhora que foi conversar com o Chico? Se eu acho que só porque eu sou boa esposa, boa companheira, boa amiga, boa vizinha, boa, e o que eu fiz de bom para mim? O que eu aprendi com tudo isso? Porque eu só posso ser branda e pacífica se eu aprendi a compreender as minhas dificuldades, as minhas realidades, as minhas dificuldades, e que não são poucas. Não pense que nós estamos aqui juntos hoje, estamos todos isentos de resolver as nossas mazelas interiores. A angústia excessiva, porque a angústia é normal dentro da normalidade. Mas se eu já acordo desesperada, cheia de angústia, cheia de sofrimento, o capítulo 5 diz o seguinte: bem-aventurados aflitos, e coloca como? Porque a maioria das nossas aflições ocorrem na vida atual. Não vamos colocar a culpa no passado, não. Passado que eu digo em outras encarnações. Vamos lembrar que nós dificultamos muitas vezes a nossa caminhada. Por isso que eu tenho que ser branda e pacífica para compreender e me amar. Porque eu errei aqui, então deixa eu chegar até lá. Deixa eu pedir, explicar para aquele ser que eu talvez tenha magoado com não dei um bom dia, não respondi um sorriso. E a pessoa que estava louca para ser abraçada, para ser compreendida, e eu simplesmente passei, vi, porque muitas vezes a gente não vê, é normal. Nós não estamos aqui para ficar por aí dando sorrisinho para todo mundo, não. Nós estamos aqui para nos compreender. E ao compreender a nossa experiência reencarnatória, eu sei que sou carente, que eu preciso de amor, que eu preciso de afeto, que eu preciso de compreensão. Como eu compreendi, eu tenho que entender os brandos e pacíficos. Então ele começa exatamente dizendo: perdoar para que Deus vos perdoe. Jesus até fez um comentário uma vez, perguntar: Jesus, o senhor não fica triste quando o senhor fala com as pessoas, conversa, e você observa que as pessoas logo ali na frente já fazem algo inadequado? Jesus falou assim: fazem, é? Ou seja, nem percebeu. Será que nós vamos chegar nesse nível? Talvez daqui a umas 10 encarnações a gente chegue nesse nível, né? Eu até comento muito, acho que vocês já até ouviram isso. Quando eu comecei na doutrina, o dirigente do curso, ele resolveu logo apontar para mim. Falou assim: Anete, você já reencarnou 70 vezes após a vinda de Jesus. Eu fiquei tão desesperada, gente, porque eu cheguei em casa e fui dividir os 2000 anos por 70 para saber quanto que eu passei lá e cá. Olha que ignorância, que eu posso ter passado 10 aqui e 60, 70, 80 na espiritualidade, na escola maior, né? Mas você vê como nós somos inseguros. E aí eu tenho que reconhecer que eu sou insegura. Que bom, se eu sou insegura, meus companheiros também são inseguros. Por isso que eu não devo julgar simplesmente para me satisfazer. E aí então ele coloca aqui assim: nessas circunstâncias é impossível uma reconciliação sincera de parte a parte. Se eu então, gente, eu estou falando bem-aventurados misericordiosos. O item que nós vamos conversar é o item 16 e 17. E ele então chega antes disso e diz: olha, nas circunstâncias que nós vivemos, nós atualmente ainda vivemos, é impossível uma reconciliação sincera de parte a parte. Por que ele fala isso? Então vamos analisar. Por que será que é tão difícil? Porque o irmão que foi ferido pelas palavras ou pelas ações, talvez não vá aceitar ainda o seu desculpado. Muitas vezes ele não vai compreender que você está sendo sincero. Mas será que eu estou sendo sincera? Se eu estiver sincera em chegar perto de alguém e dizer: desculpa, eu realmente usei uma linguagem inadequada, ou eu passei por você, vi que você me cumprimentou e falei: não quero saber. Então, precisamos entender
da importância que cada um tem. Às vezes aquele ser viu, mas ele está tão preocupado com alguma coisa, não perdeu o ônibus, chateado com alguma coisa que aconteceu em casa. Então, se o outro ainda não compreendeu a sua situação, ele vai ter dificuldade de entender que você está sendo honesto ao dizer: desculpa, eu fui inadequado. Então, precisamos entender a importância da maledicência. Falar por falar. Inventar. Como é importante. Nós estamos passando hoje a grande dificuldade das fake news, né? Das mentiras, das histórias que vão aparecendo, e nós vamos e contamos para o outro. Quem conta e reconta aumenta mais um ponto, não é assim? Então, veja bem, se eu não tenho certeza que aquela conversa que chegou até a mim é verdadeira, não passe adiante. Porque você pode estar fazendo mal para alguém. Isso é importante até por causa da situação que nós estamos passando hoje com o problema da bebida. Não estou dizendo que é certo ou errado, não é isso que eu estou falando. Mas estão fazendo alguma maldade com as bebidas para ganhar o quê? Dinheiro. E aí vários disseram: qual foi o bar? Qual foi o bar? Não sei qual foi o bar. Então vamos lembrar, até termos certeza do que está acontecendo, vamos orar e pedir ao Pai Maior que oriente os irmãos que estão procurando a verdade. Ou seja, qual o bar que realmente vendeu por ignorância ou porque queria ganhar mais, não interessa. Mas vamos evitar de espalhar notícias que ainda não são comprovadas. Fizemos isso muito com a vacina, vocês vão lembrar disso, né? Então vamos nos proteger, vamos orar por todos que estão conosco, porque esses irmãos que estão conosco, nós todos, ainda estamos na escola da vida. Aliás, Haroldo Dutra diz que nós não estamos na escola. Haroldo Dutra, vocês sabem quem é, né? Aquele juiz maravilhoso, um espírita maravilhoso, que resolveu estudar grego, latim, para chegar no aramaico, para poder conhecer algumas passagens que ainda foram encontradas em aramaico sobre a vida de Jesus. E o Haroldo diz o seguinte: olha, esse negócio de dizer que nós viemos para uma escola vai ser na outra encarnação, porque nessa nós estamos em um hospital mesmo, um hospital na vida. Então precisamos vencer essa nossa doença, que é uma doença interior da vaidade, o excesso da vaidade, porque vaidade é importante, mas é importante limitada. Por que eu falo que ela é importante? Eu preciso cuidar do meu corpo. Não é vaidade cuidar do corpo, não é vaidade você passar um batomzinho. Até tem uma história bonitinha, foi uma jovem que foi procurar o padre, né? E ela lá no confessionário chorando, triste. Aí o padre abre a janelinha e diz assim: minha filha, volte em casa, passe um batonzinho e volte para conversar. Por que será isso? É porque nós estamos tendo a oportunidade de viver. E às vezes, mesmo o namoradinho terminou com ela, não terminou, o pai brigou, tirou o celular, não tirou. Ele dá uma lição maravilhosa. É o tempo que você tem de ir repensando, passar um batonzinho, se olhar no espelho e ver que você é filha de Deus. E retornar e conversar com o padre de forma tranquila, de forma a dizer: ele terminou comigo porque eu sou uma chatinha mesmo. Enfim, assumiu o motivo pelo qual o namoradinho terminou com ela, né? Senão ela ia dizer que ele era mau, que eu não sei o que ela é tão boazinha. Nós somos assim. Então ele continua e vamos chegar então no item 17, que é o item da nossa conversa de hoje, que é do capítulo 10, item 16 a 17. E ele vai falar o seguinte: a indulgência. A indulgência, ela chama atenção, olha a responsabilidade de nós espíritas, tá? Por isso que eu vim contando historinha para a gente relaxar um pouquinho, né? Então vamos lá. Espíritas, queremos falar-vos hoje da indulgência, sentimento doce e fraternal, que todo homem deve alimentar para com seus irmãos, mas do qual bem poucos fazem uso. A indulgência não vê os defeitos de outrem. Podíamos parar aqui? Gente, como a gente vê o vizinho, o defeito do vizinho,
o defeito do colega de trabalho, a roupa do fulano, as palavras do Beltrano. Olha só, e as nossas palavras? E a forma como nós nos conduzimos? Nós observamos isso? Nós observamos que estamos sendo talvez inadequados naquele momento? Tem um livro que eu sugiro que todos leiam, vocês vão dizer que eu estou brincando, mas não estou não. Se chama Na Hora do Adeus. Esse livro é interessante, são 7 ou 8 passagens de velório. Tá vendo? Vocês vão dizer que mulher maluca? Não, não é não. Ele mostra como nós atuamos de forma negativa nos velórios. E aí a gente se vê ali. Porque um deles, o jovem, a senhora desencarna, e ela está, só estou fazendo para abrir a vontade de vocês de lerem o livro, vão morrer de ler. Aí o jovem está ali, os jovens todos ao redor do corpo da mãe, da avó e da sogra, e aí começa uma discussão ao redor, não perto do corpo, mas ao redor. Quem vai ficar com aquele cordão de pérola? Quem vai ficar com aquele anel maravilhoso de diamante? E aí vem o espírito conversando com a gente no livro, né? Poxa, eu nem esfriei, já estão discutindo quem vai ficar com o quê? E nós fazemos isso. Não estou dizendo que fazemos no sentido do ouro, não. Mas nós fazemos no sentido de que bom que eu estou te vendo, tem tanto tempo que a gente não se encontra. Quando sair daqui, vamos nos encontrar ali, tomar um suco, um chá. A gente faz isso. E aí esquecemos que estamos ali no velório para orar pelaquele irmão, pelaquela irmã que desencarnou e que vai para o outro lado da vida verdadeira, que é a vida espiritual, né? E para aqueles irmãos que estão ao redor, seus filhos, netos, cunhados, sogra, companheiros, amigos, que gostam tanto desse ser, né? Então ele continua: a indulgência não vê os defeitos de outrem, ou se os vê, ou evita falar deles. É a maledicência, né? Vocês viram aquela pessoa ali? Olha só, nós, infelizmente, nós aprendemos a julgar pelo lado negativo das coisas. Ninguém se preocupa em olhar o outro, ver que está, vamos dizer assim, inadequada a linguagem, mas não paramos para analisar, que é uma linguagem que ele conhece, que ele sabe. Gente, vamos lá, fácilzinho. Você fala que você adora comer aipim frito, não é? O nordestino gosta da mandioca, da macaxeira. Não é a mesma coisa? Mas nós aqui, São Paulo, Rio, é aipim. Então, se eu falo um aipim para alguém que nunca ouviu falar nessa palavra, vai dizer assim: olha, você gosta de aipim, eu gosto de macaxeira. É igual orar e rezar. Então ele coloca o seguinte: ao contrário, oculta-os a fim de que se não tornem conhecidos senão dela unicamente. E aí a chamada principal desse parágrafo é: se eu tenho algum problema com alguém, ou se eu gostaria de mostrar a esse alguém que ele não está agindo de forma adequada, não faça isso em público. Não chame atenção em público. E nós fazemos isso demais, principalmente com os filhos. Eu tenho 4. Então, quando eu queria chamar atenção, eu chegava e dizia assim: poxa, vocês estão demais, eu não estou aguentando, mas vocês estão terríveis. Aí um dia minha filha mais velha veio e falou assim: olha, mãe, eu nem estava em casa quando aconteceu essa situação. Então a senhora tem que aprender a chamar atenção àquele que está fazendo a arruaça e não chamar a atenção de todos. E nós fazemos isso. Vocês estão me perturbando demais. Vocês estão isso, né? A gente coloca no plural essa situação, quando na realidade devemos chamar aquele que não está adequado ao ambiente, seja no trabalho, seja na vida, seja no ambiente que nós convivemos, e dizer: fulano, olha, eu percebi isso, não sei exatamente se eu percebi certo, mas se eu percebi certo, eu acredito que seria interessante que você repensasse o seu viver, a sua linguagem, o seu pensar, que faz com que o pensamento muda tudo. Você acorda de manhã de mau humor, bota o pé no chão,
já vai para o trabalho ranzinza. E aí, o que acontece? As pessoas se afastam da gente. Porque uma pessoa ranzinza, uma pessoa reclamona, uma pessoa que simplesmente não sabe olhar para a vida e ver a luz, o sol, o verde. Gente, vocês já examinaram que o verde é diferente um do outro? É assim que nós somos, diferentes um do outro. E formamos um todo maravilhoso que se chama uma árvore, a natureza. Então nós precisamos trabalhar muito o nosso interior. Por isso que a doutrina, eu tenho 5 minutos, né? Por isso que a doutrina nos pede e mostra a importância da reforma íntima. Por isso que ele, quando fala da indulgência, eu tenho que primeiro trabalhar em mim. Eu tenho que primeiro ver quais são as dificuldades que eu tenho. Ah, uma coisa errada que eu tenho. Não, dificuldade. Porque as dificuldades eu vou vencer. O erro eu posso até compreender que eu errei. Porém, qual é a dificuldade que eu vou ter para sanar o meu erro? Ah, eu tenho porque eu sou muito vaidosa, muito orgulhosa, sou muito prepotente. No momento que eu consigo compreender o que eu ainda preciso melhorar em mim, eu estou vencendo a minha caminhada. E é o que a doutrina pede. Se preocupe com a sua reforma íntima. Você tem livre-arbítrio para escolher o sim ou não, o bom ou o ruim. Ah, não, foi o outro que impôs. Não, ninguém impõe nada a ninguém. E você gostou e foi atrás do certo ou do errado, do bom ou do ruim. Então não vamos culpar o próximo como algo que eu preciso resolver em mim. A escolha é feita por cada um. Por isso que ele fala sobre a indulgência. Você compreender as suas necessidades e compreendendo que os outros têm alguma dificuldade, talvez seja a sua dificuldade. Entendendo que aquele irmão muitas vezes não tem exatamente a intenção de, mas eu vi tudo que ele queria fazer. Será que eu vi? Ou será que eu supus? Pensei, achei. Então vamos pensar da importância da doutrina na nossa experiência encarnatória. Vamos lembrar que a doutrina nos auxilia a vencer as nossas dificuldades. A doutrina não fala que o não é eterno, nem que o sim é eterno, porque cada situação vai variar de acordo com a sua experiência, com a sua cultura, com a sua vontade de vencer na vida. Que a paz esteja com todos e desculpa se eu estou de vez em quando tossindo aqui atrapalho. Que a paz esteja com todos. Obrigada, né?